Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa plataforma do Impulse Mind e ao nosso jantar. Agradecemos a presença das nossas autoridades, Marina Dobach, diretora-presidente da Funtrab, Dijan de Barros, CEO do Café com Negócios e diretor da Saraiva de Resende, Alexandre Canteiro, superintendente regional do Trabalho e Emprego, Paulo Antunes, sócio-diretor da Blackwells e Garza Inteligência Empresarial e Financeira. E a todos os nossos membros Diamond. É um momento muito especial para nós, porque a nossa plataforma, a plataforma do empreendedor, que conecta empresários do nosso Campo Grande e do nosso Mato Grosso do Sul, onde tem geração de negócio, criação de riqueza. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos hoje receber um case de sucesso do nosso estado de Mato Grosso do Sul, o nosso professor Pedro Chaves, professora Reni e a Neca Munlai. Sejam muito bem-vindos. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais de perto quem é esse homem que revolucionou a educação no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Pedro Chaves dos Santos Filho é campograndense, empresário, graduado em economia, com pós-graduação pela USP. Possui MBA em gestão pública pela FGV e doutor honoris causa pelo Centro Universitário de Brasília. Atua na área de educação há mais de 50 anos. Como professor, esteve ministrando aula em diversas escolas públicas e particulares. Foi um dos fundadores da Escola MASSE, Moderna Associação Campograndense de Ensino, onde atuou como professor e diretor. Foi fundador e reitor da nossa universidade, da Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal. Foi senador por Mato Grosso do Sul, de maio de 2016 a janeiro de 2019. Foi secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do governo de Mato Grosso do Sul. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Olha só, quem que nós estamos recebendo hoje, gente? Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ocupando a cadeira número 19. Membro da Academia Brasileira de Educação. Foi presidente da Santa Casa de Campo Grande, realizou várias palestras nacionais e internacionais, publicou uma centena de trabalhos e artigos. Foi relator de importantes projetos de lei no Senado Federal, como, por exemplo, relator da nova lei do ensino médio brasileiro, relator da reforma do Código Comercial Brasileiro, aprovado na Comissão Especial do Senado. Relator do projeto de lei do Pantanal e da criação do Fundo do Pantanal, aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos. Relator do programa do projeto de construção da ponte binacional, que vai ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. Relator da mensagem que autorizou o governo federal a contratar empréstimos junto ao BIRD, no valor de 250 milhões, que vai manter 500 mil novos alunos em tempo integral nas escolas públicas. Relator do projeto de lei do Congresso Nacional, que libera investimentos de mais de 1 bilhão para Forças Armadas em 2019. Professor Pedro Chaves, seja muito bem-vindo com essa história linda, com essa contribuição maravilhosa do senhor para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo. E agora nós temos um quadro, que é o Top 5 Notícias.
taxação de super ricos será a vitória do Brasil no G20, diz Pimenta. E esse assunto é polêmico, né, Cris? Fala para mim um pouquinho sobre isso. Um assunto muito emblemático, na verdade, quando a gente está ligado à economia e a gente vai vendo pessoas, empresas, indústrias com riquezas e o pessoal querendo supertaxar. Um assunto discutível, mas emblemático, né, Ju? É muito emblemático. Então, nós temos que estar atentos, né? Nós temos que nos posicionar, estar atento para as mudanças que vêm acontecendo por aí. Presidente da Colômbia diz que G20 teme que a IA cause hecatombe social. Até o nome é difícil de entender, na verdade, né? Mas o que quis dizer essa notícia? Eles estão preocupados que a inteligência artificial pode vir a tomar empregos, gerar desempregos, e como que a inteligência artificial pensa nisso, nas pessoas com fome. É uma notícia bacana de tentar entender realmente se o futuro vai acontecer isso, né, Ju? É isso aí. MS registra aumento de 25% na oferta de voos para a alta temporada. E aí, quem já se preparou para viajar no final do ano? Tem gente que já me perguntou, que na hora que eu cheguei já me perguntou da viagem, né, Gusti? E é isso aí. Vamos nos preparar, porque todo mundo está querendo tirar férias e descansar, mas tem que ter planejamento. Essa notícia aconteceu essa semana, então, para quem pretende viajar aí nos próximos dias aí, final do ano chegando, interessante ficar de olho nas passagens, né, Ju? Isso aí, aproveitar. Olha lá. MS oferece mais de 4,7 mil vagas de emprego. Saiba como se candidatar. Isso a gente pegou da Funtrab também lá. Hoje a Marina Dobacho está aqui com a gente aqui. É uma notícia também recente aí. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre as vagas de emprego, é só acessar o site lá e ver como que faz para isso acontecer, né? Ju? É isso aí, gente. Olha, tem vagas de emprego aí, nós também precisamos contratar. Na verdade, a mão de obra, todo mundo fala que está escassa e nós precisamos capacitar essa mão de obra, então vamos estar de olho. Brasil e Indonésia fortalecem laços e anunciam a nova fábrica de celulose em MS. Pois é, essa fábrica, ela tem um investimento de 4 bilhões na unidade ali em Água Clara, reforçando a posição do Estado no setor florestal. É uma nova fábrica de celulose. Olha o investimento que está vindo para cá, para o nosso Estado, e quantas oportunidades nós estamos recebendo por conta desses investimentos bilionários. É a gente realmente aproveitar as oportunidades, estar conectado e buscar oportunidades que muitas vezes pode estar aqui na sala, hein, Cris? Você não acha? Quem chega cedo bebe água limpa, né? Então, ficar de olho no que está acontecendo lá em Água Clara, nas oportunidades de empresas que vão surgir para lá com essa nova fábrica que vai ser construída lá, né? É isso aí. Cris. Esse foi nosso Notícias, Impulso Notícias, certo? Isso aí, nosso Impulso Notícias. Muito obrigado, Ju, pelo início. Como sempre, maravilhosa, né? Queria agradecer aqui ao professor Pedro Chaves, a Neca, a professora Reni. Mas eu vou fugir um pouquinho do protocolo hoje e o pessoal da produção, nós passamos a tarde inteira produzindo o evento. Só que eu vou falar aqui, eles não sabem o que eu vou falar, né? Vai fugir, mas fica tranquilo que é pouquinho, tá? É uma história muito rápida, mas que tem impacto muito importante na minha vida, que foi a Uniderp. Eu sou filho da Uniderp do ano de 2004, 2007, então a minha carreira profissional foi construída lá e construída com muita dificuldade. E por que eu estou contando essa história? A minha mãe, ela é a policial Maria Campos, a professora Reni, acho que conhece, né, professora? E toda vez que terminava um semestre, chegava lá, a gente não pagava uma mensalidade. Minha mãe chegava na professora Reni e falava assim, professora, vê o que a senhora consegue fazer, tira os juros, pelo menos, para eu tentar pagar, meu filho continuar. E nos 8 semestres foram dessa maneira. E talvez, professora, hoje eu nem estaria entrevistando vocês aqui se a senhora não tivesse essa generosidade com a minha família. A família da senhora, por muitas vezes, esteve em oração da minha família, viu? Fica a minha gratidão aqui, tá bom? Muito obrigado. Então, eu também vou sair um pouquinho do protocolo aqui, pode? Por favor, por favor. A RU Uniformes começou na cantina da Uniderp, numa mesa. O Dijan sabe também, a Marina também participou de alguns momentos nossos, onde nós tivemos lá. O nosso crescimento hoje, uma empresa que tem 30 anos, começou dentro de uma instituição que o senhor criou, que o senhor idealizou. Nós somos também eternamente gratos pela sua contribuição no nosso Estado e nos nossos resultados. Muito obrigada. Então, vamos começar. Sem mais delongas, vamos começar, né, professor? Bom, professor Pedro Chaves, é uma honra ter o senhor conosco aqui hoje.
E a trajetória de vida do senhor é marcada na educação. E isso começou lá em 1969, quando foi fundada a MASSE, né? A Moderna Associação Campograndense de Ensino. Tempos depois, em 1978, veio a CESUP, o senhor saiu da educação básica, continuou com a educação básica e veio para o ensino superior, né? Pelo Centro de Ensino Superior. Mais tarde, um pouquinho, o senhor transformou a CESUP na Uniderp, né? Nós queríamos hoje entender como que foi essa paixão pela educação, o senhor que é economista, que poderia ter outro trajeto de vida, outro traçado de vida, mas preferiu a educação. Queria saber um pouco dos desafios, como que a professora Reni abraçou essa causa com o senhor, não, vamos para a educação. E a gente viu hoje que a NECA também está pegando um legado do senhor e está continuando com isso, né? Fica à vontade, hoje a casa é do senhor, fica muito à vontade. Bom, Cristiano, você e a Juliana, quero agradecer essa oportunidade de participar realmente de um grupo tão seleto como nós estamos aqui hoje, empresários que fazem a diferença. Na verdade, o mundo intelectual está de parabéns aqui, se nós mensurarmos isso, e numa medida que possa realmente ser avaliada, eu acho que não teria números para isso. Então, quero agradecer a todos vocês pela presença. Para mim é uma honra poder falar com vocês e dizer da minha história. Ela é bem emblemática, sabe? Começou quando eu nasci nos idos de 1940, quer dizer, 84 anos atrás, né? Então, eu sou extremamente jovem. Não sou velho, viu, gente? Sou jovem. Eu não deixei a velhice entrar em mim. Não deixar a velhice entrar na gente, não é isso? Eu acho que fundamental é isso. Isso eu aprendi há muitos anos. Quando o Frank Sinatra fez 80 anos, perguntaram para ele: ô Frank, você vai parar? Ele falou: não, estou apenas começando. E o melhor ele está por vir. Isso que é bacana, cada dia um novo projeto. Mas consegui mais ou menos essa fadiga. E temos que fazer exatamente isso, né? Eu acho que nasci já realmente com esse DNA da minha mãe, né? Minha mãe é libanesa, ela, na verdade, sabe que o Líbano anteriormente era a Fenícia, né? País de mercadores, comércio, né? E ela sempre lutou conosco que a gente deveria estudar. E a gente morou inicialmente numa casa de tábua, né? 4 cômodos para 7 pessoas. Então, vocês calculam a dificuldade. Depois, meu pai trabalhava na prefeitura municipal, ganhava pouco, e depois, que a gente foi crescendo, né, todo mundo ajudando no sustento familiar. Então, eu sou de família extremamente humilde. No início, estudei na Escola Joaquim Murtinho, depois fui para o Colégio Oswaldo Cruz, e foi muito importante o Colégio Oswaldo Cruz, porque eles, na verdade, era muito mais a meritocracia. Quando eu estudei no Joaquim Murtinho, vocês vão rir desse negócio, Joaquim Murtinho, a gente notava o seguinte: tinha, na verdade, 3 períodos do Joaquim Murtinho. Um que a pessoa começava às 7 horas e terminava às 11 horas. Outros que estudavam de 11 até 1h30, que era o horário intermediário. E outros que estudavam de 2 horas até 6. Então, o que acontece? As pessoas ricas, né, que eram privilegiadas, estudavam de manhã, né? As pessoas que eram remediavam, estudavam à tarde. Agora, os pobres estudavam de 10h30, 11 horas até 1h30. Eu me encaixei dessa, né? Era bem difícil, viu? Em casa, na verdade, minha mãe tinha que fazer uma comida rapidamente, comia 11 horas para a escola, tal, até 1h30. É óbvio que o rendimento foi muito ruim, né? Eu acho que eu fiquei 3 anos no primeiro ano, viu, gente? Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Meu pai, com todo sacrifício, falou: sabe uma coisa? Eu vou tentar mudá-la para o Colégio Oswaldo Cruz. E lá falou com o professor Luiz Alexandre Oliveira, que é um bem generoso mesmo, e ele concedeu meia bolsa e eu pude estudar no Colégio Oswaldo Cruz. E lá senti realmente a diferença. É o colégio da meritocracia. É um colégio que eu valorizo muito até hoje, sabe? Porque eles abriram as portas para meu pai e eu pude deslanchar todo o potencial que eu tinha, né? Então foi muito bom isso. Comecei de novo no primeiro ano, né? Depois segundo, terceiro, aí deslanchei. Foi muito bom isso. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Colégio Oswaldo Cruz. Então meu passado foi realmente isso. Mas de muito estudo, sabe? Em casa havia um ambiente muito favorável a isso. Na sala, tinha uma sala que todos estudavam, todos reuniam juntos à noite, né? E a gente um ensinava o outro. Havia um ambiente de educação e cultura muito favorável. Que o meu pai, na verdade, ele era autodidata, né? Adorava a teologia, sabe? Ele sempre discutia religião, discutia com os padres, discutia com os pastores, e ele era realmente uma pessoa tipo Santo Agostinho, sabe? Ele inconformado. Ele via uma coisa na Bíblia e lá falava com o pastor. Aí via outra coisa e falava com o padre. E, na verdade, era inconstante nisso. E a gente realmente era fruto, né, dessa metáfora, né? Então, a gente notava, mais do que isso, de uma dialética, sabe? Uma dialética socrática. Ele usava tese, antítese e síntese. E sempre discutia nesse nível com a gente.
E a gente conseguiu trabalhar sempre com as diferenças, sabe? Isso para nós foi importante, a formação do meu pai. Então todo mundo estudava muito e a gente se dedicava. Eu realmente, embora realmente com uma situação econômica bem desfavorável, e o Oswaldo Cruz tinha as pessoas bem abastadas, né? Mas eu tinha respeitabilidade porque era o melhor aluno da sala. Eu estudava muito, e isso era muito bom para mim. Então, eu fui estudando durante o dia, né? Estudava à tarde, direitinho. Quando eu cheguei na 7ª série, na época era 3ª série ginasial, meu pai falou, olha, Pedro, não dá mais para você estudar de dia. Você vai ter que estudar à noite, porque você tem que ajudar o sustento da família. E foi exatamente isso. Aí começamos a estudar à noite, a partir da 7ª série, né? E trabalhar na Rodolfo Andrade Pinho e Companhia Limitada. Era uma empresa que ficava em frente dos Correios, né? E eu comecei como auxiliar de escritório, né? Ali, e datilógrafo, era bom a máquina, né? Aprendi muito rapidamente, batia 60 palavras por minuto, eu não sei o que significa hoje. Eu sei que eu era campeão nisso, viu? Eu era bom nisso, e isso destacava eu dos demais. Então, tinha respeitabilidade até do pessoal. Trabalhei durante, eu acho que um ano e meio, como auxiliar. Depois eu falei com o Rodolfo Andrade Pinho, que era o proprietário, e eu via que era uma casa de máquinas e motores. Vendia realmente enceradeira, vendia liquidificador, motores de energia, etc. Falei para ele, senhor Rodolfo, eu queria ser vendedor. Falei, que é isso? Você é muito pequeno, você não tem condição para isso. Não, mas eu queria que você experimentasse como vendedor. Eu tenho aptidão, eu sei, tal. Aí ele falou, bom, eu vou te deixar experimentalmente, um mês, e eu ver como é que você vai fazer. Se você for bem, você vai ganhar um salário e ainda vou te dar uma comissão. Bom, eu fiquei desesperado, né? Louco por dinheiro, né? Naquela condição. Então, eu fui para lá. E, na verdade, foi excepcional. Eu comecei a pegar toda a manha de venda, né? E isso, em casa, todos são assim, porque eu tive um irmão que teve uma grande indústria lá em Belo Horizonte e começou como vendedor. Cresceu violentamente, né? E eu comecei vendedor e comecei a crescer. E ele mesmo começou a me respeitar muito, né? Embora o garotinho e tal, a gente conseguiu. Eu conseguia vender máquina. A minha vitória, uma vez eu vendi uma máquina chamada Skoda, né? Um gerador que custou lá, era de 30 ou 40 HP, eu lembro como hoje, para alimentar uma cidade, ou pelo menos não sei se era terrenos, o que era, né? E aquilo ali foi a minha vitória, sabe? A comissão razoável. E foi muito bom. Aí terminei o ensino científico na época, né? Hoje ensino médio. Falei, eu não posso ficar. Campo Grande não tinha nenhuma faculdade, né? Era nos idos de 59. A primeira realmente foi da UCBB, né? Foi FUCMAT 62, né? E depois veio a federal, que era estadual na época. Então eu resolvi fazer o seguinte: bom, não tem alternativa, eu tenho que ir embora de Campo Grande, né? Não tinha jeito. E qual era a melhor maneira de sair de Campo Grande? Era fazer concurso para a escola militar. Então eu fiz o concurso para a escola militar e fui aprovado. Era a escola de sargento das armas, né? Em Três Corações, Minas Gerais. Fui aprovado, tinha 14 mil candidatos, eu fui aprovado lá em 5º ou 6º lugar. Eu era realmente aluno de nota 10, sabe? Isso foi muito bom, fui para Três Corações, fiquei lá durante um ano, tirei o curso de artilheiro antiaéreo. Ó, vocês não sabiam o que era militar. Sargento, artilheiro antiaéreo. Mas lá em Três Corações, aí saía como engenheiro de campanha, sabe? E eu fui depois indicado para ir para o Rio de Janeiro, para a Escola de Defesa Antiaérea, fazer o curso durante um ano de especialização. Terminou lá no Rio, saí também muito bem. Eu pude escolher a cidade, né, onde deveria servir. Aí eu olhei as cidades que tinha, né? Tinha Caxias do Sul, tinha Valença, no Rio de Janeiro, e tinha Campinas, São Paulo. É aqui que eu vou ficar. Aqui é a cidade universitária. Aí fui para Campinas, comecei realmente a servir lá normalmente e comecei a estudar, né? Aí comecei a estudar, vocês não vão saber também, comecei a estudar odontologia. Sabia? Fiz 2 anos de odontologia. Mas aí não tive mais condição de continuar, por 2 razões. Eu não tinha nenhuma aptidão para ser odontólogo. E segundo, o tempo era limitado, eu era militar, né? Tinha que ter a quartel, tal, estava difícil para conciliar. E eu era já desde o início um homem bem político, né? Gostava de política, adorava mesmo. E notava que eu precisava encontrar novos rumos. Aí eu olhei um folheto do Juscelino Kubitschek que dizia assim: o Brasil, na era do desenvolvimento, precisa de economistas. E falando sobre economia, tal, não sei o quê. Aí eu fiz o concurso, fui aprovado em economia. E comecei a fazer o curso depois de 2, 3 anos, fui presidente do centro acadêmico e foi acontecendo positivamente tudo isso, né?
eu fui bem, aluno realmente dedicado, e, além disso, eu provava o tempo que eu tinha ocioso para dar aula do cursinho, entendeu? Principalmente era boa em matemática. Depois disso, eu estava no 4º ano de economia, eu vi que abriu o concurso de seleção para o mestrado, onde a pessoa podia fazer o mestrado na GV, podia fazer na FIP, ou podia fazer no CAEM, lá no Ceará. Eu fiz lá a seleção e tirei lá o 8º lugar, pude escolher. Escolhi, obviamente, a USP, né, em São Paulo. Porque estava em Campinas, né, tinha muita afinidade com isso. Terminado o curso, tudo isso é formação, né, gente? Ainda não mostrou empreendedor até agora, né? Mas quer dizer, eu quero mostrar que eu também me formei, eu me preparei para isso, né? Isso que é importante. Não é que o professor teve sorte, o professorzinho pegou, deu aula e cresceu, não. Tem toda uma história atrás disso, né? Então é importante. A história inspira também, né, professor? A história inspira, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que se preparar, sabe, para as coisas. Então, o que acontece? Depois eu passei no concurso, fui lá para a USP, comecei a fazer o mestrado, depois fui indicado, eu fui brilhante lá em São Paulo, no 1º ano. No 2º ano, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí fui indicado para trabalhar no Ministério do Planejamento. Vocês não sabiam também, né? Trabalhei no Ministério do Planejamento. Meus professores, quais eram de São Paulo? Era Delfim Neto, Roberto Campos, Celso Pastore. É um grupo realmente Carlos Roca, é um grupo que ache, quer dizer, um grupo brilhante, né? Que eu tive possibilidade de ter contato com eles pessoalmente. E eles me respeitavam bastante. Primeiro era um menininho, fui aprovado no vestibular, na seleção. Entrei na sala, eram 20 alunos, né? Eu, pequenininho, fiquei lá fora, lá atrás e tal. E lá só tinha aqueles cobrões da USP, né? Que tinham passado automaticamente para o curso e tal. Aí, numa prova de macroeconomia, que eu lembro como hoje, o Celso Pastore passou, eu tirei 9. Ele falou, quem é o Pedro Chaves? Eu falei, sou eu. E onde você é? Ah, sou de Mato Grosso, na época, Mato Grosso. Parabéns, viu? Você foi a melhor nota da sala. Aí, realmente, a partir daí, a gente começou a crescer. Por isso que eu gosto realmente da academia. A academia reconhece o mérito. A meritocracia não quer saber se é filho de A, filho de B. Não existe quem indicou. Isso foi importante. A partir dali, a gente começou realmente a crescer no curso. Terminado o meu 1º ano, eu fui indicado no Ministério do Planejamento e fiz minha tese. Taxa de retorno dos investimentos em educação. Aí foi a maior paixão que eu tive. Eu provei realmente que era possível, que a educação agregava muito para as pessoas e trazia resultado econômico. Então, eu fiz a comparação, através do IBGE, peguei os dados, eu fiz uma comparação. O aluno, por exemplo, que ele termina... Por exemplo, alguém que é analfabeto, ele tem um salário. Se ele tiver o primário, ele acrescentou 4 anos de estudo. Quanto é que é o diferencial de salário? Entre o analfabeto e o diferencial de salário, com esses 4 anos, se ficou uma taxa de retorno de 10% ou 12%. Aí comparei com o ginásio, depois comparei com o científico, depois comparei com o curso superior. E essa tese foi maravilhosa porque, inclusive no livro do Barry Simonsen, Brasil 2001, tem lá uma tabela que saiu da minha tese. Então isso foi importante porque, na minha dissertação, né? Foi importante porque a gente conseguiu agregar muita coisa em termos de educação. Aí foi uma paixão pela educação. Né? Então, isso para mim foi importantíssimo. E essa passagem pelo Ministério foi bom, porque lá estava o Reis Veloso, né? Ele realmente é uma pessoa também muito afável, né? Ele era o superintendente do IPEA. Foi bom, fiquei lá mais de 2 anos. E não falei uma coisa importante. Antes, um pouquinho, eu vim para Campo Grande. Eu vinha muito para Campo Grande. Difícil chegar aqui, sabe? Vinha de trem, saía de lá, pegava Noroeste, chegava aqui. E aqui eu conheci a dona Reni Domingos dos Santos. Reni Domingos, né? E foi uma paixão à primeira vista. Foi duríssimo, viu? Ela não queria nada comigo, viu? Foi o primeiro grande desafio, viu? Para ter grandes conquistas, viu, gente? Para vocês terem grandes conquistas. Isso foi em que ano, professor? Grandes desafios. Que ano? Foi em 1967. 67. Foi realmente uma loucura, viu? E eu tentava, a Reni era amigo do irmão dela, o Jonas Domingos, né? Tentava, Jonas, falou, você fala com ela, não tem nada com isso. E a Reni, não estou certa ainda, não quero, não sei o quê. Aí eu dava um tempo, né? Mas eu sei o que aconteceu, a gente começou a namorar, né? Aí em 67. Aí fui estudar fora, tal, ia, voltava, tal. E esse namoro foi à distância. Nós ficamos 4 anos namorando à distância. E quando eu terminei realmente o mestrado, foi oferecido pelo Samuel Levi, que era meu advisor, se eu queria ir para qual universidade americana. Aí ele falou, olha, eu aconselho você ir na Universidade de Chicago.
Aí ele abriu uma vaga para doutorado na Universidade de Chicago. E lá nós conseguimos, o Milton Friedman era de lá, um grupo realmente muito bom, né? Então a gente conseguiu até o meu orientador lá. Aí fiquei pensando, né? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para a Universidade de Chicago, vou ficar 3 anos fazendo doutorado, depois vou fazer o pós-doutorado, mas eu estou apaixonado, eu não aguento, eu tenho que voltar. Eu estou confessando, né, Reni? Que média. Fiquei realmente num desespero, viu, gente? Fiquei no impasse. Consultava um, consultava outro. Vocês acham que eu devo voltar para Campo Grande? Ou acham que eu devo ir para os Estados Unidos fazer o doutorado? Falei, olha, você tem que fazer aquilo que você vai arrepender menos, né? Então, essa é uma lei importante da administração, viu, gente? É o minimax arrependimento. O empresário tem que pensar nisso, em minimizar ao máximo o arrependimento. É muito mais do que aumento de lucratividade. O que eu vou arrepender menos? Tudo na vida é isso. É fazer isso, fazer aquilo. Porque a vida consiste em tomar decisões, não é? Em escolhas. Fazer boas escolhas, vocês certamente vão crescer. Fizer má escolha, realmente vocês vão sofrer. Então, é sempre assim. Então, pensei muito tal, e vocês não vão acreditar. Renunciei tudo e voltei para Campo Grande. Viu? E Quer dizer, eu fui no IPEA, tirei licença, né? 2 anos de assuntos particulares e não voltei até hoje, tá? E foi um passo importante. E aquela época, quando eu vim de 70 para cá, a Terezinha e o Plínio, meus irmãos, tinham começado a MASSE, fundado a MASSE. E eu junto à distância também, acompanhando, mas o mérito é deles, né? Fundaram a MASSE, foi legal. Eu vim aqui ajudar, assumir a direção, e aí a gente começou realmente uma vida diferenciada, né? Aqui a gente tentou dar um caráter profissional à escola. A Terezinha era ótima, mas era extremamente amadora, né? Porque geralmente a pessoa, quando começa com escolinha pequena, fundador, quer seja prezinho, quer seja o ensino fundamental, médio, geralmente é empresa familiar, não é isso? Vocês sabem disso perfeitamente. É família. Ninguém está pensando em lucro e nada disso. Vamos fazer isso, vamos escolher, vamos contratar professor e tal. Então, com esse amadorismo, eu falei, a gente não vai crescer muito. E tornei a coisa toda profissional. Tentei fazer o plano de carreira, mesmo no ensino fundamental, para os professores, valorizar aqueles que realmente tinham condição, dando prêmios para eles. Então, a gente conseguiu selecionar um grupo de professores realmente consagrados pelo talento, pela experiência, e era importante. E recrutei muito deles da própria Universidade Estadual, que não tinha dedicação exclusiva, então eles podiam realmente trabalhar para a gente e ficar na universidade. Então, a escola começou a crescer muito pela qualidade do ensino. Então, o segredo do sucesso está nas pessoas. Foi isso que foi provado. Porque os prédios eram extremamente precários, onde a gente dava aula. Não sei se alguém estudou na Massa Antiga. Era aquelas salas que tinha uma coluna no meio, né? E mesmo assim o aluno queria ficar lá, sabe? Ficava lá olhando, porque adorava a escola. É tipo da veneração até hoje. Onde quer que vocês encontrem aluno da MASSE, eles têm uma paixão pela instituição, que é uma coisa maravilhosa. Então, isso que eu concito todos vocês a pensar nisso. O sucesso está nas pessoas. E foi isso que nós fizemos. Valorizamos muitos professores. Demos um salário muito alto no primeiro ano, no segundo ano, e assim por diante. Isso fez com que os melhores professores estivessem conosco. E nesse mesmo momento, 3 anos depois, eu encontrei contato com o Jajá, não sei se Jajá, e eles tinham um curso chamado Galeno, em Campo Grande. Era um cursinho ótimo, que aprovava muita gente. E eu resolvi fazer um convênio com o Galeno. Falei, vou trazer o Galeno para cá, nós vamos aprovar a gente, e vai ser bom para a instituição, vai ser de cima para baixo. Aí o Galeno, fizemos um convênio, anunciamos bastante tudo isso, e foi importantíssimo isso. Com a associação com o Galeno, eu só não tinha sala, sabe? Falei, meu Deus, onde é que eu vou colocar essa alunos? Porque quando eu falei que a MASSE ia unir com o Galeno e faria o terceiro convênio, né, junto com o cursinho, meu Deus do céu, era aquele 400 alunos que queriam estudar lá. Saiu até do Dom Bosco, de todos os lugares para estudar com a gente. Então, isso foi em dezembro, né? Eu falei, eu tenho que fazer 2 salas, né, pelo menos, para a gente resolver. E não deu mais. Tinha um quintalzinho lá, onde eu tinha alugado. Fizemos 2 salas desse bloco grande, quem estudou lá sabe disso, no cursinho, e coloquei realmente, e terminou exatamente dia 5 de março. Aí colocamos alunos lá com esses maiores professores de Campo Grande. Realmente o talento dos professores, vocês realmente, quem conhece o doutor Barçanufo, ele é professor, o Pena Forte, todos esses que são médicos, né, Moisés, tudo isso, eles davam aula lá normalmente para a gente, e eram aula show, professores realmente talentosos mesmo. Isso fez com que... E eles faziam as apostilas, etc. Chegou um momento que nós não tínhamos vaga de jeito nenhum.
Então, não teve alternativa. Ó, temos que construir a sede própria. Aí o grande desafio, né? Aí é o desafio. Como é que eu vou fazer para construir a sede própria? A gente vivia realmente com aquelas mensalidades, e as mensalidades não eram altas, né? Eu tinha muita gente de classe média alta, mas classe média também, né? E tinha muitos bolsistas também. Então, tudo isso era emblemático. Mas nós tínhamos que resolver isso, né? O empresário tem que resolver. Apresentou o problema, você tem que saber qual é o problema. O problema é recurso para isso. Primeira coisa é descobrir o terreno, né? Então eu falei, vamos fazer o seguinte. Fui lá no Dr. Wilson Barbosa Martins e eu sabia que ele tinha um terreno onde tem a Márcia hoje. Era um brejão. Ele chamava até de brejão, sabe? Ali tinha mina, saía de todo lado do mina, viu? Aí eu falei, doutor Wilson, eu estou sabendo que o senhor e o doutor Fragelli compraram um terreno para fazer o futuro Instituto Oswaldo Cruz. Será que o senhor vai fazer escola ou não? Porque nós estamos na massa e tal. E ele gostava muito do meu pai, porque ele foi chefe do meu pai durante muitos anos na prefeitura, sabe? Ele valorizou muito o trabalho do meu pai. Então ele foi uma pessoa maravilhosa, íntegro, integridade ali. E ele e o Fragelli são duas pessoas realmente que se merecem, que são excepcionais. Ele falou, Pedro, eu tenho lá, vou falar com o Fragelli e tal, acho que o trabalho de vocês está sendo muito meritório, todo mundo está elogiando, e vocês são muito sérios, o seu pai é o exemplo, o seu pai realmente é uma relíquia nesse estado, nessa cidade, então eu vou fazer tudo. Aí depois de uma semana, eu voltei lá, falei, Pedro, está aqui as condições. Assim, preço simbólico em 30 pagamentos. Calcula, sem reajuste, viu, gente? Você que é de banco, sem reajuste. Se bem que na época a inflação já era feia, viu? Mas aí comprei o terreno, né? E aí eu fiquei pensando, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Eu tive a felicidade de ter um aluno que era filho do Pedro Pelufo. O Pedro Pelufo era o dono da Construmate, né? E ele adorava a escola, pertencia a fazer uma banda de música e tal, adorava a escola. Aí eu fui lá, falei com ele, doutor Pedro, eu queria fazer realmente a sede própria aqui e tal, da Márcia, tem muitos alunos e ela está indo muito bem e tal. Ele falou, pois é, o meu filho nunca se adaptou a escola nenhuma, e a Márcia ele adora, viu? Pois é, você precisa ter recurso, Pedro, não tem jeito. Bom, então vamos fazer o quê? Aí eu fui na Noroeste Crédito Imobiliário, que era uma financeira que tinha em Campo Grande, né? Fui lá, falei com o Ronaldo, que era o presidente, aí falei para ele que precisava do financiamento, tal. Aí ele falou, posso conceder tanto, que era um valor pequeno, né? Aí voltei lá uma vez, duas, três, igual aquele menininho que queria, né, aquele presente e corre atrás do pai, quero uma calói, que ninguém mais aguentava. Aí ele resolveu conceder realmente um financiamento, mas era insuficiente. Mas dá para começar a obra. Aí eu convidei o Celso Costa, né, que era um grande arquiteto em Campo Grande, para ele realmente fazer o projeto. Fez um projeto diferente, né, de forma cilíndrica e tal, e nós gostamos muito do projeto, apresentamos ao Pedro Pelufo. Ele falou, ótimo, agora para executar isso aqui que não vai ser fácil, né, Celso? Você é arquiteto, você inventa as coisas, agora deixa isso para os meus engenheiros fazer isso, e é isso que acontece, né? O arquiteto sonha, vai para o céu e dá para o engenheiro resolver esse abacaxi. Tal, mas aí tem que ser essa obra tal. E, na verdade, o Celso tinha viajado muito. Na Suécia, por exemplo, e na Suíça tem muitos prédios dessa forma, que é a forma, na verdade, de anfiteatro, né? Onde o aluno é o centro polarizador de todo o processo ensino-aprendizagem. E aí começamos, na verdade, fez um projeto maravilhoso, ficamos encantados, aí levamos à prefeitura, foi aprovado, aí começamos a construção. A Construmate começou realmente a fazer a terraplanagem, só era água ali, viu, gente? Era uma coisa, fazia drenagem por baixo, por cima. Eu sei que conseguiu realmente fazer a base direitinho. Aí a Construmate falou, olha, e recurso você tem? Aí nós pensamos bem, temos 40% da obra. Vamos começar. E todo mundo, eu falava, vai sair a obra, vai sair a sede própria, pode ficar tranquilo. Aí reunimos lá, eu, o professor Plínio, a professora Terezinha e mais duas pessoas para discutir, né, quais seriam as outras alternativas que nós teríamos para conseguir recurso, porque isso era importante. Aí surgiu a ideia, bom, vamos fazer o seguinte, o nosso grau de confiabilidade dos pais em relação a gente é muito grande. Eles acreditam no nosso trabalho. E é para acreditar mesmo, porque tudo que nós prometemos, nós estamos entregando. Então, o que acontece? Nós reunimos realmente o grupo e falamos assim, que tal vender bolsas de estudos para os alunos utilizar durante o futuro? Aí o Plínio falou uma coisa, eu falei outra, tal. Então, em última análise, resolvemos o seguinte, a gente ia vender bolsa de estudo para a população de Campo Grande e para os próprios alunos, para eles estudarem. Vamos supor, o aluno vai fazer, vou falar na terminologia antiga, tá? O aluno vai fazer só o primário, quer dizer, Fundamental 1. Ele compra 4 anos de estudos. Se ele vai fazer só o ginásio,
ele compra mais 4 anos de ginásio. Se ele fazer primário e ginásio, ele compra 8 anos de estudos. Se ele fazer primário, ginásio e médio, compra 11 anos de estudos. E ele tinha 25 anos para usar essa bolsa. Então, o que acontecia? O aluno estava lá, por exemplo, estudando, e ele queria entrar na bolsa de estudo. Então, ele já estudava, ele estava fazendo 7ª série. Ele já comprava para o ensino médio. Ou então ele não tinha nada, nascia criança. O vovô queria dar presente para a criança. Isso que era gostoso. Ah, vou dar uma bolsa de estudo para ele. Vou dar 11 anos de estudos. Diversos compraram 11 anos de estudo. Foi uma coisa que eu não acreditei. Em 10 meses a gente vendeu os 200 mil. Olha. Foi uma coisa maravilhosa, gente. E realmente consegui, com essa ideia, realmente eles recebiam o diploma, recebiam o documento e etc, né? Tinha causa-morte, se acontecer alguma coisa, a gente que estava normalmente, podia ser transferido. Quer dizer, era uma coisa sensacional. E eu consegui realmente, não só os 60%, consegui dinheiro para mobiliar, consegui mais recursos para fazer o prezinho e outras coisas, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Então, eu realmente posso dizer que esse foi o grande pulo do gato que a gente conseguiu através da cabeça. E nós temos que ser assim. Nós, empreendedores, temos o problema na mão e temos que resolver e temos que criar, acreditar que vai dar certo, entendeu? E ver o nicho de oportunidade. Eu via realmente nicho de oportunidade, porque eu sabia que o Estado estava para ser dividido, né? Então nós tínhamos realmente que haveria um fluxo de pessoas muito grande para cá, né? Isso para nós era importante, haveria muito aluno e tal, e tudo isso era meio complexo, mas a gente que estudou bastante economia, isso ajudou, né? Tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento. Então isso foi um passo importante também para a gente. Então a gente cresceu, a escola é para capacidade de 4.500 alunos, essa nova escola, né? E a gente otimizou bastante, tinha 3.000 metros quadrados. A Construmar também foi bem generosa com a gente, orientava a gente, tudo isso ajudou, e foi um ambiente muito salutar para a gente. E nós conseguimos realmente construir, e faltava 2 semanas e eu não tinha as carteiras ainda. Aí eu fui a Campinas, numa empresa chamada Encibel, não esqueça de escolher. Em 1969, final de 69, e comprei 1.500 carteiras. E paguei o cara, como? E fez um desconto milagroso. Aí só vi aqueles caminhões chegando de carteira, na unidade, viu? Lotado. Lotou. Aí quando foi para a inauguração, a gente convidou, o Fragério, ele foi, né, que ele era governador, convidamos o bispo, convidamos bastante gente, né? Foi uma coisa, o Levi Dias nos ajudou muito como prefeito, fez realmente aquela travessa Massi, ajudou a pavimentar, todos colaboraram com a gente. Foi realmente um somatório, uma sinergia de toda a sociedade e da escola em si, nossa, né? Uma vontade nossa muito grande política disso. E na inauguração, trouxemos a cantora Ângela Maria, que era o máximo, né? Ângela Maria veio fazer a grande apresentação, era a parte cultural. E aí o Levi Dias pediu, canta Ave Maria do Morro. Ela cantou, olha, euforia de toda a sociedade, de todo mundo que estava lá. Estava lotado, e vocês sabem que foi importante, porque a gente, na véspera, a gente fez um coquetel para a imprensa. A imprensa foi lá, entendeu? Fotografou, fez tudo. Naquela época a imprensa era tão generosa como o Zé, sabe? Ela ia lá, fazia tudo free, viu? Era tudo sem falar de cobrança, viu? Por lá todo mundo, e foi... Não existia ainda TV Morena, não tinha TV Morena, né? 65, Acho que eles deram um clipezinho pra gente lá, mas rádio, jornal, tudo isso, deram grande espaço na véspera. No dia seguinte, todo mundo foi para a sala, todo mundo achava que aquela escola estava sendo inaugurada sua casca, que não tinha carteira, não tinha móveis, não tinha nada, não era possível. Quando eles entraram, começaram a ver todos os móveis, carteira, secretaria, diretoria, tudo certinho ali. Mas como é que você conseguiu fazer isso tudo escondido? Mas não era realmente uma coisa que me deixou feliz, porque a gente conseguiu crescer e fazer com que as coisas acontecessem naturalmente, sabe? E a partir dali a gente fez um currículo diferenciado. Já naquela época, a sala de aula era em forma de anfiteatro, para o aluno realmente ficar numa posição privilegiada e o professor poder oferecer aula para o aluno. Legal não ficar em cima, né? Porque é muito ruim o modelo que tinha na época do Bosco e no Colégio das Freiras. O professor ficava em cima, né? E o aluno embaixo. O aluno já sentia diminuído. Então eu fazia o contrário. O professor está lá em cima, o aluno está lá em cima, o professor embaixo. Então o que acontece? O aluno tinha condição de enxergar, perguntar, falar, e a gente tinha condição de explicar. Eu dava aula, eu adorava dar aula, né?
Então, isso foi bom também, porque a gente via, era o termômetro de saber como é que estava o pessoal. E todas as salas tinham som na sala de aula. Não tinha som na sala de aula? Toda, era ligado diretamente na diretoria. Todas as salas, qualquer aviso que eu fosse dar, eu ligava e todas as salas ouviam o que eu queria dizer, né? Então já era modernidade. E 3 salas tinha TV, circuito fechado, televisão. Então, essas salas realmente eram o diferencial, né? Forma de teatro e tal. Isso ajudava muito, realmente, o professor da aula e o aluno ter possibilidade de aprender todas as coisas que a gente podia orientar, sabe? E outro diferencial grande do currículo era que a gente dava aula de xadrez. Regulamentar, normalmente. Em vez de educação artística, dava aula de xadrez. E tinha aula também, já época, eu fui inovador nisso. Xadrez, balé, essas coisas que estão fazendo aí, tudo é velho, viu, gente? Tudo é de 1960, tudo é 69, 70, viu, gente? Tem nenhuma novidade. Requentaram, né? É isso? Requentaram. Tudo bem, eu bato palma e gosto, viu? Acho legal isso, a gente poder servir isso. Isso foi muito gostoso, porque o aluno despertava para isso. Fazer campeonato de xadrez, essas coisas, era importante. E eu incentivei muito o esporte, né? Principalmente a Reni. A Reni valorizava o esporte, ajudava. E a gente ganhava tanto troféu. Isso me faz lembrar um caso. Esses dias, tempos depois, eu estava com galeria de troféu, 3 galerias cheias de troféu. Aí chegou um aluninho e falou para mim: ô tio, falei, o que foi? Como é que a gente compra isso aí? Se ele soubesse os esforço de cada um, viu? Eu falei, é fácil. É só você treinar bastante, jogar, você ganha isso sem precisar comprar, viu? Mas tinha diversas galerias de troféu, para nós era uma valorização e esporte, sempre a gente se destacou lá realmente em Campo Grande, né? Aqui em Campo Grande, até em nível de estado, foi importante. Trazia a equipe de Andradina, aquele da Noroeste, era realmente, jogava muito basquete, handebol, vôlei, a escola era muito ativa, muito viva, era realmente voltado para a comunidade, trazia o pessoal, os pais para dentro da escola. Eu acho que aí está o segredo. A educação tem que ser combinada, as duas coisas, não é verdade? Tem que haver realmente um mix. Os pais vêm para a escola fica conhecendo a realidade do aluno, fala para o pai se o aluno teve algum comportamento diferenciado. Isso que é a forma de educar. Às vezes o pai hoje lava as mãos, esquece, deixa na escola, não é assim. A gente atraía realmente os pais, porque tinha eventos com os pais, jogos com os pais. Quando é dia dos pais, fazia um vôlei, um basquete, etc. Todo mundo participava. Dia das mães, também muito bonito, lá no ginásio. Depois construímos ginásio, né? Depois disso, construímos ginásio também. É tanta coisa, né? Esses dias, viu, gente? Esses dias eu fui lá na Agrárias, eu não ia lá há muitos anos, fui lá na Agrárias e olhei, fui olhando os pavilhões, 1, 2, fui olhando, mas eu construí isso aqui, eu não acredito. E fui vendo as coisas, na verdade, lá é uma mega estrutura, quem entra lá dentro não acredita que a gente faça isso. Eu acho que as coisas vão automático, sabe? A gente não vai vendo o que vai fazendo. O empreendedor ele vai fazendo, vai produzindo e vai acontecendo e não tem limite. E eu não tive limite, viu, gente? Sempre que vinha uma ideia nova, eu aceitava o desafio. Eu nunca disse não para ninguém. Vocês devem se ouvir sempre todas as pessoas. Eu me aconselhava desde o servente até o vice-diretor. Todos tinham contribuição a oferecer para mim. O Assis é uma pessoa que anda comigo e ele era meu conselheiro. E ele é um rapaz bem modesto, mas ele era um inventor, uma cabeça privilegiada. Me aconselhava com ele, discutia, e as coisas foram acontecendo. Foi uma coisa realmente. Aí fizemos o ginásio, fizemos depois a piscina, e as coisas foram acontecendo. Quando fizemos o nosso ginásio, foi o segundo de Campo Grande. O primeiro era a UCE, né? A UCE tinha um ginásio, depois tinha o nosso. Aí começaram a fazer, né? Nas outras escolas, tem ginásio e tal, vai ter ginásio e tal. Aí foi acontecendo. Piscina fizemos a nossa, aí fizeram as outras piscinas. Então, as coisas iam acontecendo, né? A gente ia assumindo sem querer a liderança. Isso era normal, porque era realmente o que era bom para o aluno. E o aluno era o centro de todo o sistema de ensino. Ele já, na época, era protagonista. Como hoje se fala em metodologias ativas, eu já fazia isso na época. O aluno era o centro de tudo. Isso é importante a gente entender isso. Porque a educação só tem sentido para o aluno. Só tem sem ele, não existe educação. E a gente fazia isso. E eu era mais ou menos meio construtivista, sabe, gente? Eu acreditava muito em Paulo Freire, sabe? E o aluno tinha condição de ter uma visão, uma consciência melhor das coisas. Ele já seria mais maduro da instituição. Não era simplesmente o cognitivo, né? A gente via a parte emocional já na época. Sentia o aluno. Então, isso era bom. E o pai vinha se aconselhar com a gente. Todas as coisas que aconteciam, os pais vinham, falavam com a gente, discutia, e isso era bom. Aí, no cursinho, estava lá o cursinho com 400 alunos.
Aí eu dava aula de geometria analítica, né? Matemática. Aí os alunos me pararam um dia, fizeram uma comissão. Ô, professor Pedro, e foi? Por que vocês não fazem uma faculdade, hein? Eu não tem condição. Nós somos aqui do cursinho, nós queríamos fazer um curso da área de tecnologia, de engenharia à noite. Será que você não consegue? Porque, na verdade, a universidade estadual, na época estadual, só tem curso diurno, e nós não podemos fazer isso. Falei, boa ideia. Vocês querem meia-noite? Curso de engenharia? Fiquei pensando. Reuni o grupo também de novo, né? Aí a gente chegou à conclusão que era possível. Eu conhecia todo mundo lá em Brasília, porque eu trabalhei no IPEA, né? Então foi muito importante. Aí descobri que o chefe de assuntos universitários, o diretor do Departamento de Assuntos Universitários foi Edson Machado de Souza. Ele foi chefe de gabinete do ministro Paulo Renato. Aí liguei para ele, ô Pedro, onde você anda, rapaz? Você sumiu daqui e tal? Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso na época, Campo Grande, e nós estamos pensando em fazer faculdade. Pô, vem aqui falar comigo. Aí fui a Brasília. Falei, Edson, eu estou precisando criar algumas faculdades da área de engenharia à noite, é importante e tal. Pô, olha, sabe, faculdade de abacaxi, né? Hoje em dia, o pessoal faz greve, faz isso. Não, mas eu estou preparado para isso e tal. Aí ele me orientou, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer cursos da área de tecnologia. Curso superior dos tecnólogos, né? À noite. Então, tá bom. Aí, que era o curso possível à noite, porque não era possível engenharia civil à noite, mas tecnologia era possível. Então, a gente optou pelo curso de tecnologia, fiz os processos direitinho, protocolei no MEC, né? Mas não tinha prédio, viu, gente? Eu pus a MASSE como prédio. Aí falei, à noite eu vou resolver. E estava lotado de aluno à noite. Mas eu sabia que ia resolver de algum jeito. Não é irresponsabilidade, não. Mas a gente já via algumas coisas, algumas alternativas, né? O que acontece? Um ano depois, foi realmente autorizado o curso. Aí, à noite, eu consegui desativar realmente o meu curso à noite, tá? Uma parte do curso. E eu aloquei lá o meu curso superior. Então, inicialmente, a MASSE funcionou, o CESUP funcionou à noite. E chamei de CESUP. CESUP por quê? Não é Centro de Ensino Superior de Campo Grande. CESUP é duas coisas. Em 1974, no auge da MASSE, quando nós inauguramos, o meu irmão Plínio Mendes dos Santos faleceu num acidente trágico aqui perto de Campo Grande, em frente da Coca-Cola. Ele era militar, né? Suboficial da aeronáutica. Ele vinha de Anápolis de carro e o carro capotou. Na verdade, ele dormiu no volante, né? Então, foi trágico para nós. Foi uma falta tremenda, porque ele formava o tripé, né? Entre eu, a Terezinha e o Plínio, né? Para a gente discutir. Então, foi muito trágico. Mas em função dele mesmo, a gente sentia que precisava continuar. A vida devia continuar. O crescimento e tudo mais. E, por isso, em 74, quando criamos a faculdade, né? Eu quero água. Eu achava que era chato. Pouquinho, né? Molhar as palavras, né, professor? Água. Gente, mas está maravilhoso, né? Vocês imaginavam que teriam esse conhecimento maravilhoso. Nós estamos aqui apaixonados por te escutar. Eu fico contente com isso. Estou falando tudo. Não quero ser chato. Não quero ser chato. Para! Chega! Só até aqui isso já deu uma aula de empreendedorismo já, né? Em tempos difíceis, né? Em tempos difíceis. O tempo era muito difícil mesmo. Nós Né? vimos o chefe. E eu estava falando para vocês, começamos o curso, esvaziou, aí começamos o curso à noite. O primeiro vestibular foi para tecnólogo em construção civil, tecnólogo em telecomunicações e eletrotécnica. Apareceu 10 candidatos por vaga. Apareceu lá mais de 1.000 candidatos querendo fazer a nossa instituição. E graduação de professores. Então, 4 cursos nós começamos a instituição. E aí eu senti que não cabia. Aí parti para o segundo ano. Falei, meu Deus, vou chegar ao terceiro e quarto, vai duplicar, o número de anos triplicar, e eu estou em fria. Aí falei, tem que fazer a sede própria da Uniderp. Como é que eu vou fazer? Não sei. Eu vou tentar. Aí eu notei o seguinte, que precisava haver uma área, né, um terreno. Aí procuramos em Campo Grande, a área tinha que ser grande e tal. Andamos. Aí eu fui na prefeitura, falei com o Levi, não tinha. Aí eu lembrei da dona Olivia Inciso, que era muito amiga minha, né? Olivia de meu pai, e fui lá. Falei, dona Oliva, Miguel Couto está aqui. Eu sei que fica um pouco distante do centro. Será? Até o Levi sugeriu. Fala com a dona Oliva que ela tem realmente a escola Miguel Couto, pode ser que tenha alguma área para você. Fica um pouco longe, mas você que decide. Fui lá, falei, dona Oliva, eu estou precisando de uma área para construir a universidade e tal, e estou começando com os cursos lá. Será que a senhora pode ver isso para a gente? Ô, Pedrinho, ela é muito amigo meu. Pois não, Pedrinho, vamos ver. Que área que você precisa? É uma área, uns 12
Falei, 2 hectares. Cara de pau. Pequena área, pequena área. 20 mil metros quadrados. Era cara de pau. Aí, vamos reunir o Conselho Deliberativo da Miguel Couto, que é a sociedade sem fins lucrativos, é eles que decidem. Aí, num determinado dia, 2 semanas depois, eu fui lá conversar com ele, dizendo a intenção, que a escola tinha crescido e que nós íamos fazer uma grande universidade, era importante para o Mato Grosso do Sul, privilegiar os alunos do curso noturno, democratizar as oportunidades, né? Tudo isso era muito importante e que o próprio Miguel Couto poderia usufruir disso. Já tinha alunos, né, no Miguel Couto que poderiam estudar, tal. Aí reunimos lá o conselho. Aí o doutor Múcio Teixeira, na época, era vivo, né? Eu sou dessa época hoje. E os nossos ancestrais estavam todos lá, viu? E eu estava lá no meio. E aí, no final, eles disseram assim para mim, ó. Depois da reunião, terminada a reunião, o doutor Múcio falou assim, que área você precisa, Pedro? Eu preciso de 2 hectares. Falei, você não precisa de 5, não? Eu falei, não, é de 2 só. Então, você 2,5, tá bom? Tá. Aí, então, vamos fazer a ata, fizeram. 2,5 ia ser vendido para mim. E eu ia discutir agora com o administrador que condições seria isso. O conselho só pediu para que eu oferecesse condições que eu pudesse adquirir, dentro das minhas possibilidades. E as coisas foram acontecendo, né? Também positivamente, sabe? Quando a gente vai trabalhando nesse sentido, as coisas acontecem, sabe? Não é difícil, não. É sempre favorável. E lá, na verdade, aí começamos a conversar com ela. Fui lá uma semana depois, a dona Olívia estava perto, falou, Pedrinho, o que você quer pagar? Eu falei, não, quero pagar o que é justo. Aí ela falou do valor lá, eu falei, olha, esse dinheiro eu não tenho, eu tenho tanto. Vamos fazer assim, o seguinte, dona Olívia, eu dou para a senhora 200 bolsas de estudos, tá? Dentro da universidade, da MASSE, né? Da MASSE e da própria futura universidade, e mais X reais, é possível? Na época é cruzeiro, né? X cruzeiros. Não sei se era cruzeiro novo. Era um dos cruzeiros aí que teve, viu, gente? Eu sou da época também do cruzeiro novo, cruzado, tudo isso que aí passou, né? Eu sei que... Que boa parte aqui é do plano real, né, professor? Nem sabe o que é cruzado, que não viveu isso daí, né? Eu sou da época do tango, do bolero. Eles são da época agora da música eletrônica. Pela música você conhece a idade da pessoa, não é isso? Tango, bolero. E vocês estão pensando... Samba da época igual hoje, né? Só que samba era um pouco diferenciado. Mas com tudo isso, a gente conseguiu viabilizar. E a dona Oliva realmente usou muito mais do que 200 bolsas de estudo. Ela ia mandando, Pedrinho, mais um, mais um. E aí a gente foi diluindo, né? Tudo isso. E deu certo. Comprei a área de 2,5 hectares. E aí começamos a pensar na construção, né? Quem podia fazer? A própria Consumate. Fui lá, falei de novo com o doutor Pelufo, né? Pedro Pelufo, que precisava construir a universidade e tal. E aí eu consegui, nessa altura, consegui o financiamento lá em Brasília. Uma luta daqui, luta dali. Havia um programa muito importante chamado FAS, é Fundo de Apoio Social. Dava com 40% de isenção da correção monetária. Era super favorável. E ainda, você tinha 3 anos para pagar, carência, de 3 anos para preparar. Achei maravilhoso. Aí tomei aquele empréstimo, na época eu tomei empréstimo, eu acho que era 11 bilhões, eu não sei se é isso. Era o valor que toda Campo Grande dizia que eu estava louco, que eu ia falir. O próprio reitor da Federal dizia assim, esse cara vai falir em quanto tempo, tal. Então, esses pessimistas, né? Diziam que era um visionário. Quando eu comprei o terreno, que era um visionário. Porque só tinha a Rua Ceará. E aí Miguel Couto. Mais nada. Não tinha Moreira, nada. Não existia nada lá. A rua terminava lá, próximo aqui antes da Ceará um pouco, terminava o asfalto, não tinha mais nada. E eu passava a Rua Ceará no meio. Só tinha isso. Falei, mas vai ser aqui mesmo, vai fazer aqui. Porque eu falava que a universidade era polo de desenvolvimento. A partir da universidade, você consegue todo o desenvolvimento da região. Quem estudou desenvolvimento local sabe disso, né? É polo de desenvolvimento. Então, sabia que isso ia acontecer. Colocamos lá e o dinheiro foi alocado e nós conseguimos a assinatura, realmente foi bem divulgada pela própria Caixa Econômica e começamos a construção. Eles fizeram realmente um cronograma bem favorável para a gente e tal. E as coisas aconteceram depois. Vocês não vão acreditar, em 7 meses nós fizemos o prédio. Foi uma coisa relâmpago. Foi maravilhosa, com acho que 40 salas de aula. Foi uma coisa importante para nós, né? Ô, professor, essa história do senhor, ela tá nesse livro também? Tá. Tá aqui? Tá. Só vou interromper o senhor um pouquinho, porque, gente, ele tá presenteando todo mundo aqui hoje com o livro da Uniderp, viu? Bom. E no final, pegar pro nosso staff aí e tirar uma foto com o senhor, né?
Com Claro. direito, lógico. Com direito à dedicatória. Opa, por favor, né? Continua. Muito bom. Normalmente a gente só olha o palco, né? É verdade. Hoje a gente está aqui conhecendo o bastidor É de um verdade. homem que revolucionou a educação no nosso estado de Mato Estou Grosso falando do tudo Sul. a verdade, né? Estou sempre Olha falando, só. retratando ipsilitris, né? Isso eu acho importante, para a pessoa saber o que pode ser utilizada, o que pode ser usado para isso, né? Então, é saber realmente dialogar, mostrar, ser verdadeiro nos propósitos, ter propósito, isso é importante. Não fugir do foco, eu nunca fugi do foco. Nunca comprei um carro. Ah, outra coisa importante, havia um pacto entre os sócios que não se usava dinheiro nenhum da instituição, da MASSE. Se quisesse comprar, que vá financiar. Eu, para ter meu carro, eu financiava. Entendeu? Terezinha é a mesma coisa. Então, todos nós fazíamos isso, para não fugir realmente do objetivo da gente. Tem gente que fala, o ideal é diversificar. Tal. A minha experiência mostra que não é isso. Minha experiência mostra que você quer aprofundar no negócio que você é bom. Se você é bom em educação, aprofunda a educação. Entendeu? Foi isso que eu fiz, investir tudo que eu tinha direito à educação. Né? É fundamental isso. Não comprava fazenda, não comprava nada disso. Eu ia direto, realmente, tudo relativo à educação. E não parava em Campo Grande, assistia seminário, todas as coisas. Via para os Estados Unidos também, sabia o que estava acontecendo. Isso para nós foi bastante importante. Depois disso, construímos o CESUP, começamos as aulas, né? E aí o CESUP foi crescendo. Credibilidade da sociedade e tal. E aí o que acontece? Depois de um determinado tempo, criamos então esses 4 cursos, depois eu criei a engenharia. Eu fazia o seguinte, se eu estou certo, os cursos meus tinham tudo a ver com a atividade, com a vocação de Mato Grosso do Sul. Eu queria criar uma universidade regional para alavancar o desenvolvimento do Estado, porque aí teria sucesso. Eu seria um formador de capacitação em Campo Grande. Isso que eu pensei. Então, o curso meu, realmente, quando eu falei em curso de construção civil, eu pensei na atividade de construção civil. Em Campo Grande tinha um boom aqui em Mato Grosso do Sul. Depois eu pensei em telecomunicações, porque eu fiz convênio com a Telemes, né, que era o Guido, que era o presidente, e ele abriu as portas da Telemes para eu formar o pessoal para ele, de nível superior, tá, para realmente ajudar, porque ele não tinha pessoal. Aí, curso de eletrotécnica. Falei com o Kerman Machado, que ele era realmente o presidente da Eletrosul na época, e ele abriu as portas também para estágio do pessoal. Então, eu trabalhei de uma forma conjunta. Eu não formei, praticamente precisava de todos os laboratórios. Parte deles, grande, era na empresa. Eu estava capacitando o pessoal para a empresa, mas muito mais do que isso. Eu complementava com outros conteúdos, para o cara que trabalha em outra instituição também colocava isso. E eu consegui colocar o tecnólogo, a maior vitória também, colocar o tecnólogo no plano de cargos e salário das empresas. A prefeitura não existia o termo tecnólogo. Quando ele formava, ele era obrigado a ter função de técnico nível médio, porque não estava no plano de cargos e salários. Mesma coisa era a Telemes, mesma coisa era a Eletrosul. Nós colocamos no plano. Se você olhar o plano de cargos e salário das empresas, tem a função de tecnólogo, que é a futura engenharia, é a antiga engenharia operacional. Então, isso também foi um ganho. Ele saiu da faculdade, já tinha a função dele de tecnólogo. E as grandes conquistas na área de telecomunicações aqui de Mato Grosso do Sul, de eletrotécnica, foi dos nossos ex-alunos. Eles realmente tiveram cargos chaves. Embora fosse tecnólogo, teve gente que assumiu diretoria, principalmente de Enersul, muito grande. E era bom, sabe por quê? Os professores vinham de lá, gente. Onde é que eu vou pegar professor? Você pode dizer, esse cara é maluco. Como é que ele fazer engenharia de telecomunicações, tecnologia de telecomunicações, se não tem professor? Eu pegava da empresa. Então, esses cursos profissionais vinha da empresa e me ajudava. Eletroteca, 90% vinha da Eletrosul. Então, vinha para me ajudar. Isso para nós foi importante. E eles realmente ajudavam a capacitar e sabiam realmente o que ia acontecer. Isso foi um passo também, um caso de sucesso. Esse entrosamento, empresa-escola, né? Se fala muito isso, né? A gente já fazia naquela época e sempre foi muito bem sucedido. Eu acho até que hoje faz muito menos que na minha época. Na minha época era importantíssimo e fazia isso, né? E aí eu fui fazendo os cursos de acordo com a vocação. Então, telecomunicações para atender a telecomunicações, eletrotécnica também foi isso. Depois nós criamos a agrimensura. Por que eu criei a agrimensura? Que tinha muitos litígios fundiários em Mato Grosso do Sul. Falei, vamos criar engenharia de agrimensura, não tem nenhum curso aqui. Criei, lotou. E esse curso, como era engenharia plena, não podia funcionar durante a noite. Então, o que eu fazia? De dia, 5 horas da tarde, começava a aula.
5 horas. Já. O MEC aceitou normalmente. É isso aí. E de noite tinha que ter saída. Foi maravilhoso isso. Os grandes engenheiros agrimensores hoje estudaram comigo lá, sabe? Foi realmente uma coisa maravilhosa, porque eles realmente trouxeram o professor de São Paulo. O GPS, na época que criaram o GPS, nós fomos introdutores aqui, os primeiros em Campo Grande que falavam em GPS. Já dava no curso da nossa agrimensura. Isso para nós também, pioneiro em equipamentos e tudo, teodolitos óticos e tudo isso, a gente tinha normalmente lá, né? Então a gente tinha que ter distanciômetro. Eu aprendi tudo isso, gente, porque eu tinha que comprar um equipamento, eu ia a São Paulo para fazer isso. Eu vou contar um caso meio curioso para vocês. Na época, não se falava muito em cheque, nada disso, né? Pessoas que pagar em dinheiro tinha muito mais valor. Eu tinha que comprar o laboratório quando foi criado a agrimensura. Agrimensura e arquitetura, foi quase da mesma época. Eu tinha que comprar o laboratório. Aí eu mandei o Assis, né, para São Paulo, para fazer uma sondagem do preço dos teodolitos, preço de todos os equipamentos, da maquetaria, tudo isso. Aí ele verificou lá os preços e tal, e o total dava, vamos supor, 3 milhões, eu acho. 3 milhões. Aí eu peguei aquela malinha 007, né, e coloquei 3 milhões de dinheiro. Né? Olha a loucura. Peguei na mão e fui para São Paulo para fazer compra. Porque o Assis dizia para mim assim: Sr. Pedro, se tu pagar em dinheiro, a gente consegue mais o abatimento. Eu botei aqui, turco, né? Então tem que conseguir abatimento. Fui para lá e a gente começou a comprar e pagava em dinheiro. Aquele pessoal ficou desesperado, né? Mas ficou ainda uma reserva boa na minha maleta 007. Aí mas esse dinheirinho que estava sobrando, que não era pouco, né? Eu pegamos o táxi e vimos andando numa das ruas lá do bairro de São Paulo e vi o trânsito parado, né? E eu com o dinheiro na mão, né? Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu perguntei, escuta, o trânsito está parado aqui, por que será, hein? Aí o motorista foi lá e perguntou: assaltaram o banco ali, o Banco do Comércio, e estão procurando os bandidos aqui. Depois pergunta para Assis isso, olha, eu com aquela bala, aí comecei a tremer, viu? Se eles mandarem abrir esse troço aqui... Se parar o carro, pelo amor de Deus, né? Professor, tem uma pessoa querendo falar com o senhor aqui. Ó, quem será? Falar do meu pai, Aí, Paulo, tudo bem? principalmente quando eu lembro a década de 80, a década que me marcou muito, principalmente pelo estudo da matemática, né, onde a família toda são família de professores, e eu acredito ter seguido um pouco esse caminho. Isso me ajudou muito, principalmente nos meus estudos, durante o ensino fundamental e o ensino médio. Acordava de madrugada para fazer exercícios difíceis, ele me acompanhava às vezes. E logo após também a questão do jogo de xadrez. Ele me ensinou a jogar xadrez com 10 anos, com 11 anos, já estava participando de campeonato. Isso me guiou, pela minha vida, me guiou bastante, principalmente eu falo em relação à minha graduação, que é engenharia. Então tem toda a influência. E dizer que a figura do meu pai, o professor Pedro Chaves, é uma figura emblemática hoje em dia na sociedade, principalmente por tudo aquilo que ele conquistou e o que ele representa e o que ele continua representando, contribuindo muito para o desenvolvimento do Estado e de toda a região. Oi, vô. Eu queria parabenizar o senhor por mais uma conquista e quero dizer que o senhor é muito importante na minha vida. Eu tenho a honra de ser seu neto e muito agradecido a Deus por todo o aprendizado que o senhor me deu e sempre está dando ainda hoje. Espero aprender muito ainda com o senhor. O senhor sempre fala: o senhor está apenas começando, o melhor está por vir. Amo o senhor. Então, eu sou suspeito para falar do professor Pedro, que no meu caso é o tio Pedro, porque eu conheço, obviamente, desde a minha infância. Então, eu acompanhei toda a trajetória do professor Pedro na MASSE, no CESUP, porque meus pais deram aula. Minha mãe deu aula na MASSE, meu pai no CESUP, e eu acompanho a trajetória do professor Pedro desde a época que a gente fazia churrasco lá no Redondo do CESUP, aos sábados para os professores, e eu vi engajamento. O professor Pedro sempre teve uma característica muito importante. Ele liderou pelo exemplo. Ele sempre esteve presente nas atitudes, nas decisões, muito comprometido, com uma visão de futuro muito importante. Ele sempre pensou à frente. Essa era a sua grande vantagem. Ele não enxergava o que vinha há 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Sua grande característica foi sempre estar um passo à frente. E isso que o caracterizou como um grande empresário.
Mas mais do que tudo, para nós, principalmente da família, sempre foi um grande orientador dos processos decisórios, da nossa formação intelectual e da nossa formação como cidadão. Por isso que nós sempre temos a gratidão de termos como membro da família e uma grande inspiração como empresário. Um abraço, tio. Oi, vovô, tudo bem? Minha mãe me pediu para mandar esse vídeo pro senhor e eu tô muito, muito feliz de ter essa honra de poder falar algumas palavras para você. Bom, eu converso muito com você, mas assim, poder falar tão abertamente sobre educação e sobre como o impacto que você teve na minha é muito gratificante, porque realmente foi absurdo o tanto que eu aprendi por você. Não só pelas coisas que você me ensinou, tipo nas aulas particulares, mas também com o exemplo que você me deu. Você é minha maior inspiração desde que eu me conheço por gente. Você e minha avó são tudo na minha vida. Eu tive muita sorte que Deus me colocou na família de educadores tão bons e pessoas tão boas. Todo mundo que te conhece, que teve a honra de te conhecer, sabe o tanto que seu coração é enorme, o tanto que o senhor é tão inteligente, você mudou o mundo da educação no Brasil. Eu faço direito, né, agora. Isso mostra que eu não sou boa em matemática, mas você sempre me guiou e sempre me ensinou. Mesmo eu não entendendo nada, o senhor tinha a maior paciência do mundo e o maior carinho e me ensinava com muito amor. E isso eu nunca vou esquecer. Além de todas as outras coisas que o senhor fez por mim, que são incríveis e que eu nunca vou poder te agradecer o suficiente. Muito obrigada, vovô. Te amo demais. O professor Pedro, aquele jovem empresário, Seu Assis. iniciando, e que tinha todas as qualidades que eu achava inerente a um empresário, né? Então eu vim trabalhar com ele já pensando nisso, em chegar e ficar, porque eu sabia que ele tinha essa visão altamente positiva de progresso, de criar, de valorização e tantas outras qualidades, né? Professor Pedro, o seguinte, a gente espera que o senhor, como disse no aniversário há uns 2, 3 anos atrás, ele falou, puxa vida, o pessoal quer que eu pare, mas eu estou começando agora. Espero que o senhor também esteja iniciando essa carreira de empresário, porque o Estado precisa, o povo precisa, principalmente os jovens. E hoje a gente tem no Estado aí, em tudo quanto é canto do Estado e até no Brasil, pessoas que passaram pela sua mão e que jamais o esqueceram. Meu avô, eu sei que a gente tá aqui hoje para falar do quanto você alterou a educação do Mato Grosso do Sul, a educação de Campo Grande. Você revolucionou tudo. Mas eu queria hoje falar sobre o quanto você alterou a minha vida na educação. Eu jamais estaria aqui onde eu tô hoje, fazendo medicina onde eu sempre sonhei, se não fosse seu apoio desde sempre. Se não fosse aquelas aulas de matemática que eu, sem entender nada, você tinha toda a calma e paciência do mundo e pegava aquelas figuras geométricas e ia me ensinando com todo o amor. Eu jamais teria conseguido sem o seu apoio, sem o seu exemplo, principalmente. Você e minha mãe sempre falaram que educação que é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de você. E graças a Deus hoje eu tô aqui, consegui realizar meu sonho e foi tudo graças a vocês. Queria te parabenizar mais uma vez e falar que eu tenho muito orgulho de ser sua neta. Muito, muito mesmo. Parabéns por tudo, vozinho. Um beijo, morrendo de saudades. Faltou o último? Falar do meu pai é algo fácil. Principalmente Professor, quando eu lembro da década de uma coisa eu tenho certeza, o senhor era bom de matemática, né? Eu estudo matemática, né? A família Era mais fácil? Bom de números, tá certo. são família de professores. E vendo esses frutos ter seguido hoje, um pouco do legado que esse vocês deixaram, Isso eu me queria que a ajudou professora muito. Reni falasse um pouco sobre a trajetória da senhora na MASSE, vendo esses frutos hoje que a senhora está colhendo e esse legado que a senhora está deixando. Por favor, fica à vontade. Eu sou muito feliz nesse momento, quero dizer que eu sou muito feliz na minha vida por ter umas netas tão maravilhosas como a Júlia Beá e a Maria Eduarda e o Paulo Filho, das coisas lindas que eles falaram. Eu quero dizer para vocês que eu deixei na MASSE, que eu trabalhei durante 50 anos como diretora, fui tudo um pouco, de tudo eu fui um pouco dentro da MASSE. Eu acho que na MASSE eu consegui me realizar grandemente. Eu acho que a MASSE foi minha grande escola, porque eu aprendi com os alunos que eu aprendia todos os dias. Os alunos como você, como sua mãe e outra. A gente tem que colocar muito amor naquilo que faz.
eu acho que eu pus muito amor naquilo que eu gostava de fazer. Eu acho que meus alunos que estão aqui podem dizer isso literalmente dentro daquilo que eu faço. Que eu acho que eu faço com amor, eu acho que todo mundo deveria fazer tudo o que faz com amor e dedicação e muita renúncia. Muito obrigada. Deixa eu interromper, professor. Eu cortei o último depoimento, vou colocar para o senhor ver, tá? Peço desculpa. Acontece, é o primeiro impulso tal aqui, professor. Acontece. Próximo. Vou falar tudo que eu tenho para te falar, do tanto que você me desenvolve pessoalmente, profissionalmente. É impossível em 40 segundos, mas vou tentar. Eu tenho muito que te agradecer. O senhor sempre foi como um segundo pai para mim, em todos os sentidos possíveis, quando eu precisava de conselhos, quando eu precisava de apoio. Então, eu tenho muito orgulho do homem que o senhor é. Se eu tiver oportunidade de estudar fora, me mudar para Boston e ano que vem ir para Chicago e continuar explorando e trilhando esse caminho da educação e de uma vida profissional séria, é porque eu tenho o senhor como referência. Então, tenho muito a te agradecer por tudo e te amo demais. Neca, e você, durante a sua trajetória também, crescendo nesse ambiente da educação, vendo o seu pai cada vez mais plantando isso no Mato Grosso do Sul, e você hoje está carregando esse legado com você. A gente vê que a Instead hoje aí, né, em todos os lugares aí, em todas as mídias aí, está crescendo bastante. Queria que você falasse um pouco do ambiente do passado e do atual ambiente. Bom, boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer o convite da Juliana, seu, Cristiano. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais nessa noite tão especial, ao lado dos meus pais. Então, é uma noite realmente que vai ficar nas nossas memórias. Né? Então, eu sempre cresci nesse ambiente, né, da educação. Vocês estão vendo toda a história aqui dos meus pais. Né? E então, ficava ali na MASSE com a minha mãe, estudava na MASSE. E aí eu fui crescendo naquele ambiente e vendo os pais, os professores, minha mãe conversando. Minha mãe sabia o nome dos alunos, ela chamava todos pelo nome. Ela andava ali no pátio, né, mãe? Os alunos vinham, abraçavam ela, a professora Reni. Então, assim, eu fui realmente me apaixonando pela educação. Né, e via ela dando conselho também para as professoras, né, ajudando, apoiando as mulheres. Hoje a gente trabalha muito com empreendedorismo feminino, né, e eu via minha mãe, né, ajudando, apoiando as mulheres ali na MASSE, as professoras, né, auxiliando para que todas pudessem crescer e se desenvolver. E depois eu fiz faculdade aqui em Campo Grande, fiz economia também. Meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim, os dois, né? Minha mãe e meu pai, esse exemplo de educadores, de profissionais, de pais muito atenciosos. Né? Então, eu fiz economia e depois eu fiz mestrado em ciência da informação na UNB. Então, sempre pensando nessa carreira, de seguir a carreira da educação. Trabalhei na Uniderp, e lá tive a oportunidade de ver o crescimento, né, de uma instituição. Então, tudo que estava sendo criado ali, praticamente eu pude acompanhar, tive essa oportunidade. Né? Então, tantos cursos da área da saúde, da área de tecnologia. Primeiro curso, né, nós somos pioneiros no EAD, foi a 5ª instituição do país a ter EAD. Então, quando estava começando a falar de ensino à distância, a gente estava ali, naquele momento, né, fazendo ensino à distância. O curso de medicina também foi assim, um momento muito importante, porque foi o primeiro curso, instituição particular, a trazer um modelo de PBL, que são trabalhar com metodologias ativas, com estudo de casos. Então, todo mundo falava, nossa, mas isso não dá certo, que loucura. Era um modelo que já se usava nos Estados Unidos, na Europa, e meu pai foi pioneiro nesse modelo, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu tive essa oportunidade de vivenciar tudo, né, tudo sendo criado e construído. Então, agradeço muito, pai, ao senhor, né, por todo esse aprendizado, né, tudo que eu pude vivenciar ao seu lado. E, há 6 anos atrás, eu resolvi,
né, nós resolvemos, né, abrir uma instituição, né, de ensino superior, que foi o INSTED. E para fazer algo diferenciado, né? Falei, a gente quer voltar, mas não é para fazer mais do mesmo. Para fazer uma instituição que vem ao encontro desse aluno que está aí, que está hiperconectado, com toda a informação na palma da mão, como que a gente vai trabalhar e vai se diferenciar. E aí, o Fernando comigo, né, quando eu falei de abrir instituição, o Fernando falava assim, não, Neca, você está louca, não dá. O Oceano Vermelho hoje está dominado pelos grandes grupos. E eu falei assim, Fernando, eu acho que dá, vem comigo. E aí nós fomos conhecer algumas instituições e fomos ao INSPER. E lá no INSPER fomos atendidos pelo Marcos Lisboa, que era o diretor, CEO, que mostrou toda a instituição. Depois fomos num grupo muito forte do SEMESP também, que trabalhava muito com inovação no ensino superior. E fomos na FGV, enfim, fizemos várias visitas. E uma delas na Uniamérica, também com o professor Rion Braga, que também pensa totalmente fora da caixa, trabalha só com projetos, com estudo de casos, então, que foi muito importante. E aí o Fernando falou para mim, não, assim dá, vamos começar, vamos juntos. E aí nós começamos com o STED, então trabalhando nesse modelo de metodologias ativas, onde o estudante é o protagonista, a gente trabalha ali com projetos, com estudo de casos reais e trabalhando muito também com as habilidades socioemocionais, que são fundamentais para qualquer profissão, para qualquer profissional. Né, que é saber trabalhar em grupo, né, ter tolerância, empatia, né, então todas essas habilidades. Né, e estamos aí crescendo, graças a Deus. Agradeço muito a confiança, né, de toda a sociedade, todos os sul-mato-grossenses. Tá? E dizer para vocês que é uma satisfação poder estar aqui contando um pouquinho dessa nossa trajetória aí para todos vocês. Obrigada, boa noite. A fruta não cai longe do pé, né, professor? Professor, tem uma pergunta meio emblemática para o senhor, até quando eu fui montar essa pergunta, construir essa pergunta com os meus sócios, ele falou, você vai perguntar isso mesmo? Eu falei assim, mas é a curiosidade que eu tenho com ele? Agora é hora de eu perguntar. O senhor teve a trajetória na política em 2016 e finalizou em 2019, né? Em um momento muito emblemático, que foi a cassação do Delcídio do Amaral, e o senhor acabou substituindo a cadeira. Eu queria saber do senhor esse momento um pouco turbulento para o Estado, né, por essa cassação, o senhor assumindo essa cadeira, qual era o sentimento do senhor naquele momento e por que o senhor também não continuou na carreira política, na verdade, o senhor não teve mais vontade ou, enfim, queria saber isso um pouco do senhor. Antes de assumir o Senado, eu tentei aprofundar na liturgia do cargo. Saber o que era o senador, a sua função, os objetivos e que como eu poderia colaborar com o Mato Grosso do Sul sendo senador da República. Chegando lá, tomei posse normalmente, Collor e todo o grupo, né, deram posse. Eu logo fiz um relacionamento bastante grande e lá eu pude verificar o seguinte. Em Brasília, então vocês sabem melhor que eu, acho, vocês vão notar que o Senado Federal, por exemplo, tem muita gente que fala, o pessoal não trabalha, o político realmente é rolão, quer dinheiro, quer verba, quer emenda. Na verdade, existe isso. Em Brasília, o Senado é uma ilha de excelência. Quer dizer o seguinte, são 81 senadores. Pelo menos uns 15 são excepcionais senadores. Corretos, honestos, sabe o que faz e tal. Tem uma meia dúzia lá, tem um grupo grande que fica na coluna do meio e tem um grupo realmente que não fazem o que deveriam fazer, sabe? Na Câmara é a mesma coisa. Então, existe um grupo que realmente é muito bom no Senado e na Câmara. E nós temos que reconhecer. E quando o pessoal, eu assumi, imediatamente, eu fui procurado pela Globo, né? A Rede Globo ligou para mim e perguntando que se eu era educador, o que eu fazia e tal. Aí eu realmente comecei a conversar com eles e tal, e disseram que eu era do PT, né? Eu falei que era do PCD, Partido Cristão, né? Partido Cristão. E eles perguntaram, e você vai seguir as linhas do Delcídio? Eu falei, olha, pela informação que eu tenho, o Delcídio foi um excelente parlamentar aqui como senador. Na verdade, ele fez um trabalho bom e tal, mas houve essa infelicidade dele, mas eu tenho raia própria, eu não preciso realmente disso. Eu vou seguir uma linha diferente. Minha prioridade vai ser educação, acima de tudo, e o meu estado, Mato Grosso do Sul. E foi importante porque, no início,
eles achavam que suplente era suplente, né? Era escolhido assim a olho, escolhe a irmã, o primo, o sobrinho, e que, na verdade, era para constar. Então, começaram a ler meu currículo, e quando eu fui apresentado para o plenário, naquele mesmo momento, a Simone Tebet, que era senadora, ela foi extremamente generosa comigo. Ela usou da palavra e falou seguramente 30 minutos ou mais sobre a minha pessoa toda a minha trajetória, desde o início até chegar à universidade, chegar a reitor e tudo mais. Foi maravilhosa. Quer dizer, e ela era formadora de opinião. Depois, um senador, o Moca, também usou da palavra e foi também excelente. Falou que tinha dado aula para mim, mostrando o caminho e tal, e isso, para mim, foi importante. Aí, 2 senadores, conheci Zalci, que era de Brasília, também usou da palavra, dizendo que me conhecia como educador, e aquilo, gente, foi maravilhoso. Abriu as portas para mim e mostraram que, na verdade, eu tinha luz própria, né? Eu não precisava ir das costas do Elcídio, nem estava ali de favor, que eu tinha realmente sido votado, né, como suplente, mas o voto era meu também, sabe? Que eu contribuí com isso. Então, isso foi muito bom. E eu pude realmente trabalhar bastante. Eu participei de diversas comissões e eu nunca rejeitava. Cheguei a presidente da Comissão de Educação do Senado, muito bom, da Comissão de Relações Exteriores, onde eu relatei a ponte, né? Essa ponte da Bioceânica, eu que aloquei recursos para isso, aloquei recursos para o Exército, aloquei recursos, fiz outras relatorias importantes. Então, isso acho que foi um dado importante para mim. Eu realmente cumpri minha etapa, eu achei que cumpri a etapa lá 3 anos e meio, achei que era o momento já de dar uma parada, sabe? Porque isso é muito fôlego. Eu viajava todo dia daqui para lá, né? Era segunda noite, voltava quinta noite, sistematicamente. E aí tinha que ir também nas bases, visitar os municípios. E já ajudei muitos municípios. Eu era um senador municipalista. Então, isso foi dado, acho que, importante. Hoje eu sou muito conhecido pelos municípios, sou convidado para a inauguração, que agora que saíram as emendas, inauguração em Nioaque, em diversas cidades, sabe? Isso foi muito bom. Era isso. Coisa boa. Hoje é um momento muito especial, né? E a gente quer torná-lo mais especial para o senhor ainda. Então, a gente tem umas recordações. Olha lá pro telão. O que remete àquela foto para o senhor? A menininha aqui. Ah, é? É verdade. Quando que foi isso aí, professor? Conta para nós um pouquinho, essa foto que ela representa para o senhor. É muito emblemática, viu? Onde que o senhor estava aí? Eu estava trabalhando atrás do prejuízo, viu? Eu digo o seguinte, Deus é extremamente generoso para nós. Por quê? Ele permite que a gente seja avô. Quando é avô, que você curte as crianças. Porque nessa idade, nem pensava, só trabalhar para sustentar a família. Não é? Não, eu estou vivendo isso. Pai e mãe é isso. É verdade, avô é delícia, gente. Exatamente. É a melhor coisa que existe, viu? A próxima, vamos ver se a gente tem mais coisas. Olha essa aí. No Senado, estava fazendo um discurso, certamente. No Senado também? Usei a tribuna seguramente mais de 100 vezes, viu? Eu acho. E essa foto aí, o que ela representa para o senhor? É o aniversário da dona Reni, né? Quantos anos, professor, a senhora estava fazendo aí? 70 anos, né? Foi, né? Foi o quê? Mês passado, professor, essa foto, então? 7h30. Quando eu subi a academia de Sumatores de Letras, isso mesmo. Que bacana. Com minhas irmãs, Quem é quem ali, professor, para nós? Minha irmã mais velha é a esquerda. Vou contar uma história ali. Minha irmã esquerda é a nossa matriarca, ela tem 94 anos, normal. A irmã direita, de vermelho, outra irmã, tem 92 anos. A Terezinha tem 87 anos. Eu sou o caçula com 84. Olha só. Todo mundo forte, né, professor? Exatamente. Eu quero colinho, eu peço para elas colinhas. De vez em quando. Essa foto foi semana passada, professor? Da minha biblioteca, semana passada, viu? Aí faz tempo. Aí, né, quantos anos você tinha aí? Aí a Neca devia até uns 18 anos, a Neca, viu? Isso vão lá uns 25 anos atrás, viu? Nossa. E essa? Essa é na fazenda, que o espaço que eu adoro, viu? Todo sábado eu vou lá dar um pulo. Cedo eu chego lá, já tem um lanchezinho para queijo fresco. De manhã, exatamente, é uma delícia. Coisa boa, não tem coisa melhor, né, professor?
A botoneca. Mas, professor, vamos lá. Eu quero interagir um pouco com esse pessoal que está aqui com o senhor, então eu vou abrir para 3 perguntas. Alguém tem vontade de perguntar alguma coisa do professor Pedro Chaves? Levanta a mão, a hora é agora. Dá ali para... Vamos começar com a Emília, Letícia e o Zé depois. Vai lá, o microfone. O senhor empresta o microfone para nós, professor? Você tem um microfone? Cadê o outro? O outro não está funcionando. Boa noite. Gente, eu fiquei aqui, assim, parada, não consegui pensar em mais nada. Então, obrigada por todo o compartilhamento, pela história. E é nessas horas que a gente vê os nossos gaps, né? Você falou assim, em todas as viradas de chave que o senhor teve alguém. Então, a gente estava no momento lá da escola, a gente pensou em uma ampliação, e aí eu chamei o fulano, o ciclano, aí eu contactei o Bertano. E é nessas horas que é muito interessante, porque, por exemplo, eu venho de uma família muito humilde, assim como o senhor também. Ela estudou na MASSE, tá? Inclusive, muito obrigada pelo xadrez. Isso, assim, foi uma... tem medalhas da MASSE, tá? Tem medalhas, a gente guarda com muita honra. E aí, até na hora que ele falou assim, quem faz parte? Eu falei, eu não fiz, mas a minha filha fez. Achei muito incrível o modelo da sala mesmo, como o senhor disse, do professor. Achei isso muito legal. E antes um pouquinho, que eu queria te dizer o seguinte, eu vi que cada pedaço de virada de chave do senhor, e cada ampliação, tudo que o senhor cresceu, o senhor conectou com alguém. Eu quero saber o como. Como que o senhor tinha palpável ali na mão essas pessoas? Vou fazer uma ampliação. Como que o senhor tinha aquela pessoa? Foi lá 11 bilhões de investimentos em Brasília. Mas como? Quem falou? Quem disse? Quem te orientou? Como que fez o senhor chegar nesse caminho? Conta para mim. É uma pergunta extremamente interessante, sabe? O mais importante na vida é a caminhada do que a chegada, não é isso? É o caminho do que a chegada. Então, a sua caminhada, se for leve, se ela for amigável, se ela for pura, e você ser pessoa do bem, você vai encontrando as pessoas do bem no caminho. E vai cultivando essa amizade. Porque amizade, a gente não impõe, se conquista, né? E essa conquista é importante. Eu, graças a Deus, desde tenra idade, eu fui conquistando amigos. Eu não tenho nenhum inimigo na minha vida, ninguém que eu possa dizer, eu não gosto da pessoa, entendeu? Eu amo todas as pessoas. Eu sou homem do amor, entendeu? Em todos os sentidos. Homem, mulher, eu amo. Cachorro, tudo que for. É verdade, as coisas importantes. Então, com esse amor que eu consigo doar para as pessoas, eu tenho reciprocidade. E sempre eu noto que alguma coisa, tem alguém que eu passei por ele caminho. Passei por ele, entendeu? Quando fui fazer a universidade, eu lembrei, Brasília, eu lembrei desse amigo íntimo, o Edson Machado, que eu ajudei ele muito. Aí eu lembrei, quer dizer, quando eu Luiz Ciso, que eu tinha uma amizade, meu pai tinha uma amizade fraterna com ela. Lembrei que ela vi lá. Então a gente foi passando e foi vendo que essas pessoas, e sabia que eu sou do bem também, que eu não estou lá para usar as pessoas, entendeu? E o importante é não usar as pessoas, né? Então você com isso você conquista realmente a verdade acima de tudo. Então essa conexão existe para mim. Eu sou conectado com muitas pessoas. Campo Grande, talvez em Brasília, mais de Campo Grande, não é, Neco? Em Brasília, é verdade, é impressionante. Passei pouco tempo lá, mas eu tenho as amizades tão profundas. É profunda, é verdade. É uma coisa que é de fraterna mesmo. Então é isso, tá bom? É verdade. Muito bom. Próxima, a Letícia, né? Leva para a Letícia, Vanessa, fazendo um favor. Me falaram que o grande segredo, professor, do capital social é a qualidade e a profundidade dos relacionamentos, né? Boa noite a todos. Eu estou aqui arrependida de não ter feito faculdade na Uniderp. A minha irmã estudou na MASSE, mas eu não tive a mesma oportunidade. E aí eu passei na faculdade com 16 anos. Meu pai falou que... Eu falei, pai, posso prestar vestibular? Ele falou assim, pode, filho, você não vai passar. Aí eu passei em 2. Primeiro na Uniderp e depois na UCDB, eu fiz Educação Física. E aí, não sei por que eu não escolhi a Uniderp e fui para a UCDB, mas agora estou arrependida, né? Mas feliz de estar ouvindo a sua história. E o que mais me impressionou, professor, é a sua mente criativa e renovada. E
como diz as Escrituras, né? O Senhor não se moldou ao padrão do mundo, mas você sempre renovou a sua mente e não se conformou realmente. E eu gostaria de saber qual é o seu nível de intimidade com Deus, porque uma pessoa que ama incondicionalmente, como você fala, né? Eu fico assim impressionada por essas pessoas e ver como você transformou esse amor, né, na educação, porque eu acho que o nosso maior mestre, o nosso maior educador foi Jesus, e o que ele fez foi conectar pessoas, né? E eu gostaria de saber quem que trilhou, te ensinou este caminho, né? E como que você sempre manteve essa sua mente forte? Você definia uma coisa e não é igual, acho que ele ali falou do... Agora eu vou fazer, porque se o Pedro Chaves fez, eu vou fazer também, né? Eu vou dar um jeito, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer. Então, como que você se manteve essa mente muito positiva diante das adversidades? Porque, com certeza, hoje nós passamos muito menos dificuldade do que o que você passou naquela época, né? Então, ensina um pouquinho para nós aí de como manter essa mente. Achei a pergunta muito oportuna, sabe? Eu falei no início do nosso bate-papo aqui que meu pai era extremamente religioso. Estudava muito teologia e sociologia, mais teologia. E era uma pessoa inconformada. Ele lia realmente tudo sobre teologia. Acordava 4 horas da manhã até 7 da manhã, todos os dias. Lia a Bíblia, mas não só a Bíblia. Mas lia também São Tomás de Aquino, lia Santo Agostinho, os grandes santos dos primeiros dias, entendeu? E ele aprofundava nisso. Quando ele lia muito a Bíblia, quando tinha dúvida, ia lá brigava com o pastor. Aí, no outro dia, falava com o padre, mas sempre cristão, profundamente cristão. E ele deu realmente lição para a gente, sabe? Desde pequeno, eu fui coroinha, viu? Eu ia ser padre, viu? É verdade. Eu ia todo dia na igreja de Santo Antônio, entendeu? Para ajudar o padre. E lá, realmente, a dona Oliva Dibo, que frequentava lá, a esposa da Indibo, ela me chamou e falou: Pedrinho, você não quer ser padre? Vamos mandar você para Curitiba e tal. Você é tão devoto. Fui lá falar em casa, né? Meu pai queria. Minha mãe falou: de jeito nenhum. Mas eu realmente tinha essa vocação muito cristã, viu? Esse amor talvez venha disso. E, na verdade, eu sou cristão profundo, sabe? Aí respeito as religiões, mas tenho convicção católica, né? Mas o importante é que eu respeito todas as denominações, todas elas elevam amor a Deus. E Deus é amor, né? Então é isso que eu acho importante. Obrigado a todos. Qual é o professor? José Marques. José Marques agora, fazendo favor. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília, no Senado, com o Nelsinho Trade, e o senhor falou das conexões que o senhor faz. E a maioria das pessoas que trabalham com o Nelsinho trabalhou com o senhor, né? Os assessores e as pessoas. Eles têm um profundo carinho pelo senhor, respeito e muita admiração. Eles me contaram, cada um deles, eu tive a oportunidade de estar lá, que eu estou fazendo, fiz o legado do Nelsinho, estou contando a história do Nelsinho para José Marques Filmes, a próxima, a dona Juliana Aranda, que já estamos em produção. E isso me deixou muito, muito grato, porque são pessoas que não tiveram ganho nenhum de falar isso, a não ser por ser verdade. Então, parabéns por essas construções. Mas a minha pergunta é o seguinte: o senhor estava contando que o seu irmão sofreu um acidente em frente à Coca-Cola, e por que ia chamar Cesup? E aí o senhor foi para um outro caminho e acabou não contando essa história. O Cesup é exatamente isso. Centro de Ensino Superior Plínio Mendes dos Santos. Era o P de Plínio, entendeu? O Centro de Plínio dos Santos. Foi uma interrupção bem brusca, foi um trauma para todos nós, mas a gente superou com muito trabalho, sabe? E com a crença em Deus, né? Importante sabendo. Cada um tem seu caminho, né? É verdade, viu? Obrigado, viu? E mais perguntas, gente? O professor quer jantar também, a Neca também. Mais um? Vamos, Sortear? mas vamos abrir para mais uma Mais um, pergunta Pedro. lá. O Pedro, e aí a gente encerra. Boa noite, Pedro, meu xará. Eu também sou formado pela Uniderp, fiz publicidade há mais ou menos uns 15 anos atrás. Trabalhei na Rádio Uniderp também. E hoje eu já dei aula em parceria com o meu parceiro lá de Jean, Fernando, Neca, no INSTED,
no Masterclass de Comunicação e Oratória. E o senhor falou sobre minimizar ao máximo o arrependimento. 2 perguntas e uma só. Qual o seu maior arrependimento? E se teve algo na sua educação que o senhor se arrependeu de ter aprendido? Ele confundiu até eu agora, professor. Eu também fiquei meio Estou tentando entender. Mas vamos lá. Xará, eu acho o seguinte, primeiro, minimizar ao máximo o arrependimento. A maior dúvida da minha vida foi se eu ia para Chicago ou ia casar. Então, eu tinha que minimizar o que me arrependeria menos. Se eu fosse para Chicago, eu teria feito o doutorado. Do doutorado, certamente, eu romperia a relação afetiva. Voltaria, talvez, para Brasília. Trabalharia naqueles órgãos. E seria, talvez, um diretor de empresa, tal. E ficava nisso. Eu dimensionei isso. Seria um cientista, um pesquisador e tal. E, se eu voltasse para cá, eu criaria as raízes. Eu atenderia à vontade do meu coração, né? E tudo isso. Então, eu achei que o menos arrependimento seria vir para cá e casar. Então, esse foi ótimo. Em segundo lugar, eu acho que eu tenho uma formação muito forte, uma formação política. Isso desde estudante em Campinas, né? Política. A gente reunia o sábado, domingo, era da UEE, era da Uni, participei de tudo isso, sabe? Para mim foi muito importante, porque deu uma estrutura forte política para mim, né? Conhecimento. E isso tudo permitiu que eu fosse um idealista. Eu acho que todo jovem, viu, gente, tem que ser idealista. O que é idealista? É querer que todos tenham direito aos mesmos direitos, né? Ao trabalho, à casa, à renda, tudo isso. Então, eu passei por essa fase. E até hoje acho isso, sabe? Mas acho que o mundo é muito desigual. Então, na época, isso me trouxe muita angústia, que eu vi que não era essa a realidade, né? E, na verdade, até eu estudei bastante marxismo, eu notava que aquilo, realmente, o manifesto do Marx, tudo isso, eu notei que, na verdade, era extremamente teórico, era impossível as pessoas serem iguais, né? E a gente, com isso, fez com que vivesse uma realidade diferente. Então, existe um trauma nisso, naturalmente. Acho que era isso. Professor, para finalizar, pode continuar com o microfone ainda aí. Para finalizar, eu gostaria de uma mensagem rápida do senhor, da NECA e da professora Reni, para todo mundo que está aqui hoje, para a gente levar isso para nossa casa e como reflexão. Enfim, fica à vontade para essa mensagem. Bom, minha reflexão é a seguinte. Trata-se de empresários, quase todos já consagrados, e aqueles que estão iniciando. Acreditem que vocês estão fazendo e não percam as oportunidades. A oportunidade surge, às vezes, uma vez só, entendeu? Aprofunda, acredite e desenvolva. Agora, também não faça as coisas de forma fácil, de forma sem que ir ingênua. Não seja ingênuo, entendeu? Aprofunda e verifica realmente aquele nicho que é importante, apareceu para vocês. E eu peço que vocês continuem estudando, é importante. A tecnologia está desenvolvendo muito rapidamente e nós não podemos sair do foco. A minha experiência é foco. Então, cada um tem uma empresa, deve aprofundar na sua empresa, ver o melhor. É como um cara me falou para mim, Pedro, é melhor estudar economia, direito, administração, tal. Eu falei, não, você estuda economia, depois estuda mestrado em economia, depois faz doutorado em economia, seja o melhor economista. Se você fazer administração, faz administração e vai aprofundar. É a mesma coisa. Não queira pular para todos os lados, entendeu? Tenha foco que vocês não vão se perder. Que responsabilidade agora, hein, Neca? Depois do pai, dessa mensagem, é com você agora. Bom, gente, nunca desista dos seus sonhos, né? As dificuldades existirão, em qualquer negócio existem dificuldades, mas acredite, corram atrás, sejam resilientes, que a coisa acontece, né? Como meu pai deu vários relatos aqui, as soluções vão aparecendo, né? Os problemas surgem, né? E a gente busca as soluções e elas vão aparecendo. E um outro conselho que eu quero dar a todos, nunca parem de estudar, né? Eu acho que isso é muito importante. Meu pai, sempre que eu convido ele lá nas palestras do INSTED, ele sempre está presente, sempre está estudando, né? Então, sempre, todo lugar é lugar de aprender. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado. Então, é um conselho que eu dou a todos vocês. Eu também busco fazer isso, né? Já fui aluna do Djan na pós-graduação, né, Djan? E sempre busco estudar e me aperfeiçoar, tá bom? Um abraço.
Boa noite, gente. Eu falei tão de repente, nem cumprimentei vocês, tá? Gostaria de cumprimentar nesse momento, atrasada, mas eu gostaria de fazer esse cumprimento a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar para vocês que ajam com amor naquilo que vocês forem fazer. Façam com muito carinho, com muito amor no coração. Tenham sempre a perspectiva de que algo vai acontecer. Que vocês fazendo com amor, tudo vai acontecer na vida. Tá bom? Bom. Sorteio. Gente, esse foi o Impulso Talk, o primeiro Impulso Talk com Pedro Chaves, a sua história, a sua família. Eu estou muito honrado hoje, uma noite muito especial, professor Neca, professora, tá? Muito grato por vocês estarem aqui, compartilhar a história de vocês, a experiência de vocês, que eu tenho certeza que cada um aqui aprendeu um pouco. Eu estava olhando o comportamento de todo mundo quando o senhor falava, quando a professora Neca falava, todo mundo assim, ó, parado. Que eu tenho certeza que inspirou muita gente, viu? E foi isso. Senhoras e senhores, foi o Jantar Impulso Talk. Muito obrigado. Thank you.